Fala empresário, você que chegou aqui nesse vídeo, você vai aprender um pouco sobre contratação, gestão de pessoas e um tema que eu vou chamar de fim da donodependência. Eu não sei qual é a sua fase empreendedora, né? Se você está no início da sua jornada, se você tem um pequeno, micro negócio, ou se é uma empresa que já comporta alguns colaboradores, já tem uma certa estrutura. Eu não sei, mas eu sei que você tem um sonho de crescer. E para crescer você vai precisar de estrutura, você vai precisar de ferramentas, você vai precisar de boas pessoas. Então eu já quero trazer para você a mentalidade de um empresário de sucesso, tá? Então pega o papel e caneta, se prepara para um conteúdo que vai ser bem legal. Me apresentando rapidamente, eu sou Alex Lemos, CEO e cofundador aqui da Hub Class, uma empresa de educação e marketing, mas também tenho outras lojas, né, outros negócios, como loja de iPhone, que é você de iPhone, a Vinclass, que é uma moda masculina, tem negócio de tecnologia, e quero passar um pouco para você aqui nesse vídeo do que eu aprendi na prática, coisas que me fizeram escalar e crescer como empresário. Então, vamos lá. Primeiramente, o tema é fim da donodependência. Por quê? Eu vejo que muitos empreendedores, eles levam muito tempo, muitos meses, muitas das vezes muitos anos, para eles conseguirem se afastar do operacional da sua empresa. Eu entendo o seguinte, que existem fases. A primeira fase do empreendedor é a fase de validação. Você inicia uma prestação de serviço, ou a venda de um produto, enfim. Aquele negócio, seja lá qual for ele inicia embrionário, uma visão, um projeto, só que ele precisa ser validado. E quem faz ele funcionar, ele validar, quem faz isso acontecer, né, essa retirada do papel para a prática, é você quem criou o negócio. Então, nesse momento, é um fato que você é quem vai fazer a coisa acontecer. Então, muitas das vezes você vai ser o cara do marketing, das vendas, da gestão, dos números, né? Você vai fazer exatamente tudo. O famoso eu-presa, né? Então, você vai fazer tudo na empresa. À medida que você vai crescendo, vai escalando, seu faturamento vai aumentando, você consegue começar a delegar algumas funções mais operacionais. É onde você começa suas primeiras contratações. Seja um vendedor, seja lá alguém para o marketing ou para a área administrativa da sua empresa, mas você começa a delegar algumas funções. Eu vou pedir para o meu editor aqui colocar a pirâmide hierárquica nesse vídeo, onde você vai conseguir visualizar. São 3 fases. A primeira fase é o operacional, então é um nível no qual é necessário ter pessoas. Então, como eu disse no início, muitas das vezes vai ser você, não tem como delegar isso, mas depois você pode ter outras pessoas para fazer a empresa funcionar. Então, o lado operacional é quem faz a execução do dia a dia das tarefas mais simples, mas que são fundamentais para a empresa funcionar, tá? Então, analistas, assistentes, auxiliares, vendedores, enfim, é quem faz a empresa ali no dia a dia estar funcionando. Sendo que essas pessoas normalmente são juniores ou até mesmo pessoas em níveis, existem outros níveis, né, como pleno, sênior, mas normalmente são pessoas que precisam de supervisão, precisam de treinamento, precisam de alinhamento, precisam de acompanhamento. Então é necessário ter um líder, ter alguém no nível tático, que é o próximo nível. Então, muitas das vezes, você empresário, quando contrata o seu primeiro, segundo, terceiro, quarto colaborador, você é a pessoa que vai estar nesse nível tático. Você vai treinar, você vai ensinar, você vai acompanhar, você vai corrigir, e é o natural. A partir do momento em que você já tem um certo número de pessoas e você vê a necessidade, porque você está crescendo, está faturando e já existe a necessidade de formar líderes, é onde você traz pessoas que antes eram nível operacional para um nível tático. Pessoas essas que passam a ter agora mais responsabilidade, mais autonomia, então você dá a elas a possibilidade de tomar certas decisões na qual não precisa passar pelo seu aval. Decisões essas que você já confia que elas podem ser tomadas por essas pessoas que já estão no nível tático. E quem está no nível tático lidera os novos que chegaram na equipe. Ou até mesmo pessoas que já estão há mais tempo, mas ainda estão no nível operacional. Então, nessa fase aqui, você já tem pessoas no nível operacional e já tem 1 ou 2 líderes no nível ali tático, tá? E aí você segue avançando para você chegar no último nível, onde é o nível estratégico.
Quando você está numa posição estratégica na sua empresa, é onde de fato a sua empresa cresceu e a sua empresa expandiu. Nessa fase, você normalmente fica os presidentes, sócios, fundadores do negócio. É quem faz o negócio avançar. De que maneira? Com estratégias. Entenda o seguinte, existe um certo nível que você chega e que você trava se você não ir para o estratégico da empresa. Porque é necessário abrir novas frentes, novos canais de distribuição, novos canais de vendas. É necessário implementar novas ferramentas, otimizações, fazer da sua empresa ser um ecossistema. Muitas das vezes você pode abrir novas possibilidades, novos braços de soluções, novos produtos. Você pode estar num posicionamento mais estratégico e trazer toda essa inovação para a sua empresa. Mas isso só vai ser possível se você não estiver no dia a dia fazendo a sua empresa funcionar. E aí você grava essa frase. Se você está fazendo a sua empresa funcionar, quem é que está fazendo a sua empresa crescer? Então entenda que é necessário ter pessoas no nível operacional, para ela funcionar no dia a dia, para aquilo que já está acontecendo, para aquilo que já existe. É necessário ter pessoas liderando esse time operacional, ou seja, pessoas no nível tático, e é necessário também que haja, seja você e seus sócios, seja você em um conselho que tenha outras pessoas no nível estratégico, olhando os próximos passos da companhia, os próximos anos, os próximos produtos, os próximos lançamentos, e assim você vai avançando. Então, esse é o primeiro bate-papo que eu quero ter com vocês aqui, porque se você não entender isso, de nada vale o restante. Esse é o conceito principal. Agora, entenda o seguinte, é um passo de cada vez. Você não pode achar que isso é importante, sim, mas que você tem que fazer isso de um dia para o outro. Você não pode largar a sua operação de um dia para o outro de maneira precoce e achar que vai acontecer, que vai funcionar e que ela vai alavancar. Calma, existe um tempo de maturação, existe um tempo para você fazer isso com cautela e de maneira eficaz, tá? Então vai sentindo, vai vendo o momento da empresa, essa maturação tanto da companhia, do faturamento, quanto das pessoas que estão com você, e assim você vai avançando um passo de cada vez. A sua agenda como empresário, principalmente num setor mais estratégico, num posicionamento mais estratégico da empresa, você vai ter que focar em algumas coisas, como por exemplo, a geração de receita, marketing e vendas. Toda empresa ela precisa vender. E para ela vender, ela tem que ter um bom marketing, porque marketing é o que gera demanda, o marketing ele precede a venda. Se não tem para quem vender, como você vai vender? Então eu vejo que muitas empresas elas até se preocupam com a parte de vendas, mas deixa de lado a parte do marketing, os dois andam juntos, os dois precisam estar bem conectados. E você, sendo um empresário inteligente, estratégico, precisa olhar quais são os gargalos dentro desses dois setores, o marketing e a venda. O que você puder terceirizar, o que você puder contratar muitas das vezes de mentoria, de consultoria, de assessoria, é importante que você invista. Porque quanto mais você investe nesses dois setores, mais tração você tem de venda, mais caixa a sua empresa gera, mais você cresce. Então o seu foco no dia a dia também tem que ser olhar para esses setores e fazer com que eles cresçam com força. Você também precisa olhar para a construção de time e cultura. Então, a tua empresa tem crescido, o número de colaboradores tem aumentado, como tem estado a cultura da sua empresa, né? A cultura eu costumo dizer que é o que acontece quando você não está presente. E toda empresa tem uma cultura, e seja ela boa ou ruim, toda empresa tem uma cultura. Tá? Então, a cultura é como se fosse uma entidade viva dentro da sua empresa. É a mentalidade dos seus colaboradores, é o que é falado no dia a dia, é a energia, é a visão. Então, a cultura é tudo que está ali por trás e que acontece na sua empresa. Você pode sentir essa cultura e ela é forte, independente você queira ou não, e toda empresa tem uma cultura. Não vou falar aqui de cultura, vão ter outros vídeos para poder falar mais sobre isso. Mas a ideia é que você entenda o conceito, que é importante também você olhar para a cultura da empresa e buscar maneiras para melhorá-la e ter uma cultura positiva a cada dia. Eficiência operacional. Eficiência operacional é algo extremamente importante também para você olhar. Por quê? Vai haver períodos da sua empresa em que você vai precisar alavancar, investir mais em marketing, em vendas, em contratação, você vai
alavancar a sua empresa, o crescimento dela, principalmente se você estiver preparado, estiver com caixa para isso, ou investimentos, enfim, você vai poder alavancar. Só que você não pode ficar só alavancando e indo para o risco a todo tempo, você também precisa olhar para a eficiência da mesma. Então, como está a eficiência? Eficiência é você conseguir fazer o máximo com o mínimo. Como que eu consigo fazer mais com menos? Isso é eficiência. E como é que você melhora a eficiência? Com processos melhores, com ferramentas, com treinamento do seu time para que eles possam produzir mais, né? Porque, vou te dar um exemplo, vamos supor que eu contrate alguém para fazer roteiro, para fazer copywriting. Só que quanto mais experiência essa pessoa tem, quanto mais tempo ela tem fazendo isso, mais rápido ela faz. Quanto menos experiência ela tem, mais ela demora para fazer. Então você tem que pesar a eficiência. Só que quando eu uso uma inteligência artificial junto, eu consigo otimizar ainda mais e acelerar. A pessoa que às vezes demorava para fazer algo em 4 horas, junta uma boa inteligência artificial, ela pode levar 2 horas. Junta um bom processo, ela pode levar 1 hora. Se for uma pessoa bem treinada e com experiência, ela pode fazer em 30 minutos. Percebeu? Algo que alguém levaria 4 horas. Isso é eficiência. Então olha para a eficiência da sua empresa. Será que você tem produzido realmente o quanto a sua empresa tem capacidade, potencial para produzir? Você como CEO, você como empresário tem que olhar para isso. Otimizações financeiras. É o quarto ponto aqui que você tem que olhar também. Como que está o financeiro da sua empresa? Dá uma olhada no DRE, muito provavelmente você tem vários custos desnecessários que você pode minimizar, ou você pode diminuir, você pode negociar. Tem diversas maneiras de você melhorar isso. Eu acredito que a cada semestre, pelo menos, deveria ser ideal você fazer isso. Dar uma revisada no DRE, dar uma olhada nesses custos e ver o que você consegue otimizar. E para finalizar, eu quero te mostrar 3 habilidades que você vai precisar desenvolver para de fato alavancar a sua empresa. E a primeira delas é contratação. Você vai precisar de gente. E se você souber identificar as pessoas ideais, os perfis ideais, a pessoa certa, você vai economizar tempo, dinheiro e, pode ter certeza, estresse. Então, quanto mais assertivo na contratação, mais rápido, mais eficiente, mais você cresce. Então, quero te dar algumas dicas aqui para essa parte de contratação. Primeiramente, entenda de perfis comportamentais. Existem 4 tipos de perfis. Tem várias ferramentas, né? A que eu mais conheço e que eu gosto de trabalhar é a DISC, onde tem os perfis. E aí, você conhecendo um pouco mais, eu não quero aprofundar isso nesse vídeo, mas você conhecendo um pouco mais, você vai saber fazer as perguntas certas para identificar qual o perfil comportamental aquela pessoa que você está contratando tem. Isso facilita para você saber se é o perfil ideal para a vaga que você tem, facilita também no dia a dia em lidar com essa pessoa e em formar a equipe certa que se complementa. Porque cada perfil tem as suas vantagens e desvantagens, tem o seu lado forte e seu ponto fraco. Então é importante que você entenda um pouco mais também dos perfis comportamentais. Lembrando, o que eu vou te passar aqui agora é um pouco mais técnico, então eu vou deixar um material para vocês. Para que o vídeo não se prolongue tanto, basta você clicar que você vai conseguir acessar o material. Vou deixar disponível aqui nesse vídeo. Primeiro passo para a contratação, obviamente, é a divulgação. Então você vai ter que divulgar essa vaga. Existem inúmeras plataformas, né? LinkedIn, tem o próprio Instagram, Facebook, WhatsApp. Você, como empresa, você pode divulgar isso no perfil oficial da sua empresa, nas redes sociais. Muitas das vezes quem já é teu cliente, quem já te acompanha, pode ser um potencial para poder trabalhar com você, às vezes no seu próprio perfil pessoal, e as pessoas podem também compartilhar para achar essa vaga. Existem empresas que já fazem esse trabalho terceirizado, você pode terceirizar essa contratação para uma empresa de RH cuidar disso. Entretanto, existem os seus custos, então vai muito do seu momento. Se eu estou falando com uma empresa que é pequena ou média empresa, muitas das vezes a pequena empresa contrata quem? O primo, o irmão, o amigo, o colega, o cunhado. Na verdade, às vezes até comete muitos erros por contratar dessa maneira. Não estou falando que é errado, às vezes você também pode acertar contratando alguém que é próximo, alguém da família. Comigo já deu certo também, mas a probabilidade de dar errado ela é iminente. Então, eu recomendo que você faça com cautela e você não avalie apenas uma pessoa, 2 pessoas. Esse é um dos erros mais comuns na hora de contratar.
É contratar a primeira pessoa que você fala, ou aquela primeira pessoa que é indicada. Pô, contrata esse meu amigo, contrata o meu irmão, contrata o meu sobrinho, ele está precisando de trabalho. E aí eu te pergunto, empresário, você é uma ONG ou você é uma empresa? Então, muito cuidado na hora de contratação. Faça os devidos processos, siga o passo a passo, faça diversas análises, avaliações e entrevistas para que você chegue na pessoa ideal. Na contratação de vendedores ou social media, a galera do marketing e tal, eu gosto muito de fazer entrevistas coletivas, principalmente para o varejo, para as minhas lojas do varejo. Por quê? É um modelo na qual eu consigo achar pessoas que são mais comunicativas, mais dominantes, mais propensas para essa área de venda, de marketing, que não tem vergonha, que sabe falar em público, que é desenrolada. Então, eu seleciono diversos currículos e eu fazendo todo esse processo de triagem. O que não me interessa eu vou deixando de lado e eu seleciono os 10 a 20 currículos mais potenciais. E desses, eu marco uma entrevista coletiva, num único dia, com todas essas pessoas. E ali, eu começo a fazer diversas perguntas e eu vou vendo quem se sai melhor. Além disso, eu ponho pressão também. É muito importante, porque um bom vendedor, ele sabe lidar com a pressão e ele consegue usar até mesmo as técnicas de vendas mesmo diante da pressão. Então faço perguntas difíceis. Por exemplo, eu chamo na frente algumas pessoas para fazer um teste de venda, eu ponho para vender coisas aleatórias, como bola furada, como carro sem teto, moto sem roda, caneta sem tinta. E é um desafio, porque a pessoa tem que inovar, ela tem que ser criativa, ela tem que se desafiar de fato a conseguir quebrar as objeções e conseguir vender algo que ela nem imaginaria um dia ter que vender. Então tudo, na verdade, é para testar a capacidade técnica da pessoa e se ela sabe lidar com pressão, porque ela vai ter que fazer isso diante de outras pessoas. Então, basicamente, eu reúno todos, eu pergunto de pretensões salariais, eu gosto de conhecer um pouco das habilidades de cada um. É uma entrevista que dura 30, 40 minutos, no máximo 1 hora. Dali eu seleciono uns 4 melhores, dentre 10 até 15, 20 pessoas. Eu acho que a maior entrevista que eu já fiz tinha algo em torno de 15 pessoas. Daí eu seleciono 4 pessoas e aí eu levo elas para a próxima fase, que pode ser num outro dia, onde eu faço perguntas individuais, que no material você pode acompanhar. O intuito dessa entrevista individual é conhecer um pouco mais da visão de mundo, da pretensão de tempo que ela pretende estar na empresa, o que tiraria ela da empresa, o que manteria ela na empresa, se ela tem visão de crescimento ali, enfim, para conhecer um pouco mais a fundo, negociar questões também de dias trabalhados, horário, salário, comissão, toda essa parte que é um pouco mais burocrática, você não precisa falar na coletiva. Basicamente eu faço esses 2 períodos e depois disso eu seleciono para teste prático. Então vamos supor que eu levei 4 pessoas para entrevista individual, das 4 eu seleciono 2 para o teste prático e dos 2 eu vou selecionar um que vai efetivar com a gente. Então basicamente é esse processo. Percebe que é muito mais difícil de errar? Eu vou acabar sendo muito mais assertivo dessa maneira? Exatamente isso. Então, se você fizer esse funil, se você fizer nesse formato, principalmente para esse tipo de contratação, você vai ser mais assertivo. A segunda habilidade, ela está ligada a treinamento. Você também precisa saber treinar, desenvolver as pessoas e passar o que você sabe, o que você tem de conhecimento. Obviamente que você não precisa ser o único treinador do seu colaborador. Muitas das vezes você já contrata pessoas que têm um mínimo de experiência, que já fez alguma faculdade, algum curso, alguma coisa dentro da área, certo? Mas ela não conhece a sua empresa, o seu produto que você oferece. Então é certo que você vai precisar ensinar algumas coisas. Mas também, como eu disse, você não precisa ser o único. Você pode também contratar treinamentos, mentorias, aulas, cursos para essas pessoas. Invista também no teu colaborador. Nas minhas empresas eu tenho feito muito isso. Eu contrato plataformas de ensino, treinamentos, faço eventos internos. Então, a gente faz os treinamentos internos, mas também contrata, né, os conhecimentos que tem aí fora e que podem agregar na nossa empresa. Então, basicamente, no onboard, o que eu te direciono a fazer é um processo que super funciona. Eu usei muito em outros negócios e uso hoje nos meus negócios atuais. O processo é o seguinte: chegou um novo colaborador, o passo a passo para você não esquecer. Você faz e o seu colaborador observa. Depois você faz e ele te ajuda. Depois
ele faz, você ajuda ele e por último, ele faz e você dá feedback. Mas você vai estar acompanhando, vai estar dando feedback para ele estar sempre melhorando, que inclusive é uma cultura que está nessa empresa, que é a melhoria contínua. Sempre dá para melhorar mais. Então, basicamente, contrate treinamentos, mentorias, direcionamentos, mas você também cria uma cultura de ensino e de treinamento interno. Faz esse passo a passo que vai dar certo, ensina sobre a cultura da tua empresa, faça alinhamentos constantemente, ensina também sobre os processos, insira ele nos processos e cobre bastante no início, porque principalmente no início o colaborador ele tende a fugir um pouco dos processos, porque a gente está muito adaptado a fazer o que a gente sempre fez. E quando uma coisa ou outra foge dos trilhos, mudam, a gente tem dificuldade. O desgaste de energia, a adaptação a coisas novas. Nós somos seres de hábitos. Então é preciso que tenha um líder, lembra que eu falei de alguém no nível tático? Para direcionar, para ensinar, para ajustar e botar nos trilhos novamente. Porque uma empresa precisa estar alinhada com os processos. Além disso, eu vou te direcionar aqui os principais treinamentos que você deve fazer, não pode faltar na sua empresa. Primeiramente é treinamento de produto. O seu colaborador ele precisa entender do produto que você trabalha. Principalmente um vendedor, alguém que atua na área de marketing. Ele tem que saber quais os produtos que a sua empresa oferece, fornece. Ele tem que conhecer cada detalhe, os diferenciais, a concorrência no mercado e como se diferenciar. Também é importante entender o mercado em si. Nesse mercado, quais são os desafios, quais são as dores, quais são os desejos, o porquê que as pessoas procuram essa solução. Ensina sobre isso, deixa ele bem ciente e treinado com relação a isso. Também sobre vendas. O teu colaborador precisa entender de vendas no geral. Ah, mas ele é do marketing. Mas o marketing precede a venda, então se o seu marketing for bom em vendas, ele vai levar o lead muito mais preparado, ele vai antecipar as objeções na produção de conteúdo, no processo de marketing, já na captação e vai facilitar a sua venda. Então treine vendas em todos os seus setores. Ferramentas e processos. Também é importante que você mostre e treine sobre o uso dessas ferramentas e dos processos da sua empresa. E, obviamente, não posso deixar passar motivacional. As pessoas precisam de uma direção, de uma motivação, de alinhamentos. Então, não deixe passar isso também. Faça reconhecimentos, mostre a visão, o líder mostra a visão para onde a gente está indo, o que a gente está buscando e o que há de possibilidades na sua empresa. Faça isso também constantemente. Esses são os principais treinamentos que eu recomendo que você faça à sua empresa. Esses são os principais, mas não que você não possa fazer outros. Fazer outros diversos, como tem aqui na nossa empresa também. E terceiro, reter. A terceira habilidade que você, para escalar a sua empresa como empresário, precisa ter é reter os seus colaboradores. E aí, eu falo de 3 R's aqui da retenção, que é o resultado, o relacionamento e o reconhecimento. Então, basicamente, o resultado é os salários. Eu falo para você pagar 3 salários. Como assim 3 salários? São esses 3 salários. Você pagar o dinheiro e, de preferência, quanto mais a sua empresa puder pagar e, obviamente, alinhado à entrega do teu colaborador, no nível de expertise, no nível de experiência, no nível de dedicação, não tenha pena de pagar bem. Até porque se você tem bons profissionais, se você tem pessoas qualificadas que merecem e a sua empresa tem capacidade, tem lucratividade, pode fazer isso, remunere bem. Porque vai ser benefício para todos trabalham bem e isso também é muito importante. Existe uma pesquisa que diz que a maior parte das pessoas que saem de uma empresa nem necessariamente às vezes está ligado ao dinheiro, ao quanto recebem, mas muitas das vezes pelo relacionamento, pela falta de conhecimento, entre outras coisas. Então, além desse pagamento financeiro, das bonificações e tudo mais, você também precisa fazer reconhecimentos, o destaque do mês, o melhor vendedor, quem de fato está alinhado com a empresa, faça confraternizações, tudo isso é muito importante. Lembrar do dia do aniversário, um presente no dia do aniversário, uma surpresa no dia do aniversário, tudo isso acontece e a cultura aqui na nossa empresa, isso faz total diferença, tá? E além disso, óbvio, também a parte do relacionamento. Como é o relacionamento seu com os seus colaboradores? O dia a dia com eles? Será que eles se sentem bem em estar com você? Será que você consegue parar, tomar um café com seus colaboradores? Sair para jantar, para almoçar? Ou você é aquele chefe? Não, aqui eu sou chefe, não falo com ninguém.
né? Você só vai perder se você for assim. As pessoas hoje elas não seguem chefes, elas seguem líderes. Então seja líder, lidere com exemplo, com humildade e com direcionamento. Então é dessa maneira que você consegue conquistar, reter as pessoas e ter uma equipe e uma empresa saudável. Uma observação: mesmo que você tenha toda essa entrega e faça exatamente tudo o que eu te falei, é certo que nenhuma empresa ela vai ter 100% de retenção. Porque são pessoas têm objetivos variados, pessoas mudam de um dia para o outro e faz parte. O que eu falo aqui na empresa é o seguinte: algumas pessoas vão ficar por pouco tempo, outras pessoas por um tempo ok, algumas pessoas vão ficar por muito tempo, vão se tornar líderes, até mesmo sócios, como eu tenho pessoas que foram vendedores na minha loja e hoje são sócios meus. Então isso vai acontecer. Mas o mais importante é que todas as pessoas que passem por aqui sejam impactadas e que elas saiam daqui melhores do que entraram. Esse é o nosso objetivo, então você vai fazer o melhor para que as pessoas continuem com você, mas faz parte que haja também essa mudança. E até, inclusive, recomendado que você também tenha sangue novo na sua empresa. Gente nova é bom, traz aquele brilho, né? Traz aquela agitação, aquela motivação e é legal. Então é importante que também haja, tá? Mas faça o seu melhor, contrate, treine e retenha. Se você ficou até o final nesse vídeo, comenta aqui o que você achou, qual a sua visão sobre tudo que eu falei, a sua opinião, se você já fez alguma das coisas que eu falei aqui também, o que fez mais sentido para você. Eu gostaria de te ouvir e saber, até mesmo para a gente preparar outros vídeos. Deixa aí nos comentários e não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, que a gente só está começando a produzir vídeo aqui no YouTube e vão ter muitos vídeos aqui para ajudar você, empresário, a evoluir e aprender. Nossa ideia é fazer uma formação profissional no varejo. Porque eu entendo que o empresário ele precisa estudar, ele precisa aprender tanto quanto outras profissões, como o médico, advogado, engenheiro, que estudam muito para exercer aquela função. O empresário que assume uma grande responsabilidade econômica, que tem uma grande responsabilidade porque vai impactar outras vidas, os seus clientes, os seus colaboradores. Então, por que não? Você precisa estudar também. E o papel da Hub Class é esse, ajudar você a evoluir e aprender mais sobre empreendedorismo no geral, marketing, vendas, gestão, para que você tenha uma empresa saudável, possa crescer e impactar o Brasil, que é a gente que constrói o Brasil. Então, tamo junto e até um próximo vídeo. Valeu!